assim, gente, o Flamengo tá sendo assaltado no Maracanã. É isso. Não tem muito o que fazer. Olha lá, a conversa é longa. Aponta pro campo, aponta pro banco. É estranho, pro técnico? Hein? Eu nunca vi algo parecido. Então, se realmente aconteceu, é algo que a arbitragem, comissão de arbitragem realmente tem que investigar, porque não é papel do quarto árbitro jamais, e nós todos sabemos disso, que não é papel do quarto árbitro fazer isso. O que aconteceu no jogo do Flamengo e Estudiantes foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na história da Libertadores. Pela primeira vez, eu vi um jogador ser expulso por ter tomado um chute. É inacreditável o que aconteceu nesse jogo. A própria torcida rival viu o jogo e comentou que era algo absurdo, que o Flamengo de fato havia sido garfado dentro do seu estádio, dentro do Maracanã. O juiz tem coragem de fazer o que fez nesse jogo. O Flamengo não vai deixar por isso mesmo. O Flamengo já tá tomando medidas para poder reverter esse cartão amarelo, que foi um absurdo. Quem vai reverter esse cartão amarelo, né? Porque teve a expulsão seguida de Gonzalo Plata. Mano, é inacreditável. Geralmente eu acho que você de tentar resolver questões que aconteceram de campo ou extracampo, eu acho paia. Eu geralmente não curto essa questão. Só que o negócio foi tão feio, tão escandaloso, foi tão assim prejudicial ao Flamengo, que tá claramente querendo prejudicar o Flamengo, e tem um motivo pra eles, um motivo aspas pra eles quererem fazer isso, que tem que recorrer mesmo. Não pode simplesmente ficar tomando porrada de arbitragem não, porque você tem um planejamento, você gasta milhões com jogadores, você gasta milhões em um clube pra simplesmente uma decisão de um juiz vagabundo que fez o que fez ontem prejudicar o Flamengo. Cara, não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu quero que você preste atenção nisso daqui. Se liga. Meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Não? Então deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece relacionado ao Flamengo, beleza? Bora pro vídeo. Se você olhar quais foram as 5 últimas finais que teve na Libertadores, repare bem que na final de 2020 foi entre Palmeiras e Santos. Repare bem que 2021 foi Flamengo e Palmeiras, em 2022 foi Flamengo e Atlético Paranaense, em 2023 foi Fluminense e Boca Juniors, em 2024 foi Botafogo e Atlético Mineiro. O que você vê aqui que possa fazer com que eles queiram que não aconteça novamente? Novamente, eles não querem que aconteça uma final entre 2 clubes brasileiros, pois das 5 últimas, somente Fluminense e Boca Juniors se enfrentaram, dando uma diferença de países. E é por esse motivo, que eles não querem que chegue nem o Flamengo e possivelmente o Palmeiras. Só que, de fato, eu não vejo o Palmeiras ser tão prejudicado igual o Flamengo está sendo. Porque o que aconteceu no estádio do Maracanã, cara, foi criminoso. E esse juiz não deve apitar nenhum jogo de Libertadores mais, cara. De sub-15, sub-10, sei lá, de ninguém, de amador, de nada. Porque o que esse cara fez, ele estava mal intencionado demais. E a Libertadores, a Conmebol, tem que investigar isso, a comissão de arbitragem tem que ver, porque o Flamengo e os clubes brasileiros sempre são prejudicados da Libertadores. E se liga só nessa notícia. O Flamengo vai recorrer à Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, para tentar anular a expulsão do atacante Gonzalo Plata, ocorrido na parte final da vitória por 2-1 sobre o Estudiantes na última quinta-feira no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final à Conmebol Libertadores. O Flamengo estava muito melhor que o Estudiantes. O Flamengo estava superior ao Estudiantes. O Flamengo não precisava de interferência nenhuma. O Flamengo só precisava que o jogo andasse normalmente, porque o Flamengo com 2-0 não era o melhor resultado do mundo. 2-0 é um bom resultado? É um bom resultado. A gente tá falando de umas quartas de Libertadores aí. Então assim, cara, 2-0 tava ok, porque os caras iam ter que sair contra o Flamengo na Argentina. E a gente sabe que o Flamengo é muito superior ao time do Estudiantes. Muito superior, muito mesmo. Tanto é que os números refletem isso, olha só. O Flamengo deu 16 chutes a gols, enquanto o Estudiantes deu 10. Desses 16, o Flamengo acertou 8, enquanto o Estudiantes acertou apenas 3. Dito isso, o Estudiantes não fez uma partida horrorosa, só que o Flamengo foi muito superior. E num jogo normal, onde não tem uma interferência direta da arbitragem,
o Flamengo venceria esse jogo tranquilamente, cara. Tranquilamente. Poderia até fazer o terceiro gol, porque o Flamengo estava melhor do que o Estudiantes, e aí decretaria já a classificação. Mas é isso que eles não querem. Teve que ter uma interferência da arbitragem para poder prejudicar o Flamengo, que não pode deixar isso acontecer. Porque o que aconteceu ontem, presta atenção no áudio que os jogadores reclamaram que o juiz orientou ao time do Estudiantes a fazer uma substituição para poder não tomar uma expulsão, porque tinha jogador do Estudiantes fazendo falta atrás de falta, se eu não me engano era o tal do Roman, estava fazendo falta atrás de falta, e isso poderia prejudicar o time do Estudiantes numa possível expulsão que ia ficar muito clara e evidente. Se liga só. Estranho. Teria sugerido, né, uma substituição. Olha lá, a conversa é longa. Aponta pro campo, aponta pro banco. É estranho, hein? No mínimo estranho. E aí a ESPN foi lá e pegou o momento e viu que o quarto árbitro conversava muito com o treinador do Estudiantes para fazer essa substituição que ia prejudicar o time do Estudiantes. Meu irmão, como pode um quarto árbitro fazer orientação? Ó, vai ser expulso, é melhor substituir. Cara, isso não existe. Isso não existe. É como o próprio Felipe Luiz falou. Tem que ver, tem que investigar para poder saber o que aconteceu. Eles têm que explicar isso daí, mano. Eles têm que explicar isso daí porque é inaceitável o time do Flamengo ser prejudicado por arbitragem, cara. Ser prejudicado por arbitragem. Se liga só e continua essa safadeza desses caras. No lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. A própria comentarista da ESPN disse que nunca viu algo parecido em nenhum jogo. É inacreditável o que aconteceu ontem. E, cara, é revoltante porque essas coisas acontecem muito com o Flamengo, velho. É sempre com o Flamengo. A gente não vê uns casos desse acontecendo com o Palmeiras, por exemplo, que também tá sempre na Libertadores. É inacreditável esse complô que fizeram contra o Flamengo. É o quê? A única forma de parar o Flamengo é assim, na arbitragem, é? Não dá pra aceitar o futebol jogado, não? É difícil parar o Flamengo no futebol jogado, né? Então tem que recorrer à artimanha, a subterfúgios, a coisas de terceiros para poder conseguir parar, né? É inacreditável, velho. O que aconteceu ontem no Maracanã foi uma das coisas mais feias da Libertadores, velho. O juiz estava claramente mal intencionado em prejudicar o Flamengo. Tava muito mal intencionado. Claramente o Flamengo é muito superior ao Estudiantes e não teria como o Estudiantes partir para cima do Flamengo. E se o Estudiantes for para cima do Flamengo na casa deles, se tiver uma arbitragem de igual para igual ali, que apita o jogo justo, eles vão tomar uma carroçada, porque foi um time covarde, que não dava espaço, ficou lá atrás tentando segurar o jogo. Tudo bem que é uma estratégia covarde? É uma estratégia, mas é uma estratégia. Então, até então, tudo bem, tá justo. Mas a arbitragem, mano, a arbitragem é inacreditável. Você querer interferir, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. E foi pior ainda, porque no momento da expulsão do Plata, anterior a isso, tem uma mão que a própria equipe novamente da ESPN pegou e flagrou. Olha só. Temos sim mais uma grande polêmica no jogo Flamengo e Estudiantes. A ESPN encontrou uma imagem que mostra, antes da expulsão do Plata, numa disputa dentro da área, um toque na mão do defensor do Estudiantes. E o que a gente tem que falar aí? Pela imagem que nós temos, ele dá um tapa na bola. É um braço que amplia o espaço corporal de forma antinatural, mas tem uma mão deliberada, não é só uma... Pra você ver, teve até mão que não foi checado no VAR. Não foi pro VAR, cara. Como pode? Ali poderia ter sido pênalti. Poderia ter sido pênalti para o Flamengo, o segundo pênalti para o Flamengo. Porque teve o pênalti em cima do Samuel Lino, que também não foi marcado. Porque, velho, mano, é muito revoltante. Porque eu queria falar do jogo, do Flamengo e tal, que perdeu de fato muitos gols. De fato que o Flamengo poderia ter acabado com o jogo, sim. Só que não dá para falar sobre isso, porque a arbitragem prejudicou o jogo. A arbitragem prejudicou o time do Flamengo. Foi um jogo onde o Flamengo poderia ter decidido ali o jogo por 3, 4-0 porque perdeu muito gol? Poderia. Mas isso não inibe o fato da arbitragem ter prejudicado o time, entendeu? O próprio dirigente do Flamengo, José Botto, falou sobre isso. Se liga só.
tentar aqui medir um pouco as palavras, que não me apetece muito, do que se passou ali dentro hoje. Pedir à Conmebol que analise bem o que é que se passou ali dentro. O penalti em nosso favor, que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da segunda volta, da segunda mão. Pra você ver, o próprio dirigente do Flamengo também reclamou sobre isso. Então, assim, não foi só os dirigentes do Flamengo a falar, é óbvio que os dirigentes do Flamengo vai reclamar e tal. Mano, mas só que a própria torcida rival falou que foi roubado, que o Flamengo foi prejudicado. É incrível que isso possa estar acontecendo. Eu espero, seriamente, que a Conmebol reverta esse cartão do Plata, porque vai ser um recado à arbitragem. Ó, não dá pra poder roubar porque os times fazem barulho, porque não dá pra poder segurar o Flamengo com a arbitragem. Se os times conseguirem ganhar, que vençam o melhor, como o próprio Felipe Luiz disse, que ganha o melhor. Agora, você fazer manipulação é uma das coisas mais bizarras que acontece no futebol, cara. Foi ridículo. O Flamengo perdeu muitos gols, de fato perdeu muitos gols. O Flamengo poderia ter matado o jogo, teve oportunidades pra isso. O Flamengo criou muito, jogou bem. O primeiro tempo do Flamengo foi excelente, só que, cara, o segundo tempo a gente não deu uma caída, não digo nem que deu uma caída. O time do Flamengo deu uma cansada, porque se jogou tanto ao ataque que o segundo é aquele famoso, cansou. Não é que parou de atacar, só cansou. E é normal. O Flamengo tá fazendo muitos jogos. E eu acho que o segundo tempo nem foi tão ruim assim, cara. Nem foi ruim assim, igual esse pessoal tá falando. Mas, infelizmente, o Flamengo desperdiçou muitos gols, deu brecha. E aí, cara, uma interferência externa, cansaço e o outro time jogando contra isso tudo, é complicado, velho. É complicado. Então a arbitragem, cara, horrível ontem, prejudicou o time do Flamengo. Eu espero que o Flamengo consiga reverter isso. Como eu disse no início do vídeo, acho chato quando vai resolver coisas que aconteceram em campo em tribunal. Acho chato. Porém, quando é algo escandaloso, que é algo que parece assim que tá na cara nitidamente para prejudicar um único time, aí tem que investigar e tem que, de fato, fazer uma reversão, porque não pode acontecer o que aconteceu no estádio do Maracanã. Não pode acontecer. O Flamengo não pode e não deve deixar isso acontecer. Nunca, porque isso aí estraga um planejamento de um clube. Isso aí faz um clube perder um ano. Entendeu? Prejudica toda uma temporada. E aí pode cair num limbo de... Porque aí, numa dessa aí, o Felipe Luiz pode ser demitido, perder jogadores, desanimar e tal. Então, assim, cara, coisas por causa de um único erro de arbitragem pode fazer um efeito dominó no Flamengo. Então, óbvio que o Flamengo tem que reclamar, óbvio que o Flamengo tem sim que recorrer isso aí. E eu espero que no jogo de volta o Flamengo meta 5, 10 nesse time safado do Estudiantes, cara. Safado. E aí vai dar um recado pros outros aí, mesmo que a gente interfira, se a gente não expulsar 30 jogadores do Flamengo de vez, não tem como, os caras são muito bons e ainda assim eles conseguem reverter placar. Então, cara, tem que seja um recado que o Flamengo dê dentro de campo na próxima quinta-feira e também fora de campo com o seu departamento jurídico acionando a Conmebol para poder reverter isso aí, porque o que aconteceu ontem, o que aconteceu no Maracanã foi inacreditavelmente, foi um assalto contra o Flamengo. Ridículo, meu caro amigo, ridículo. Eu quero saber a sua opinião. Você acha aí que foi pra expulsão? Você não acha? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que teve pênalti, que não foi pênalti? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todos os comentários. Será sempre bem-vindo aqui ao seu comentário, à sua participação, beleza? No mais, eu te agradeço por tudo, pela sua paciência, pela sua audiência. E tchau!